Olá a todos vocês, alunos e professores aqui do Ensino Fundamental 7º ano. Estamos aqui para verificar o que nós iremos estudar em Geografia. Eu sou a professora Ludmila Soares e estarei com vocês para a gente verificar a nossa aula 13, o que nós iremos estudar na nossa aula 13. O objeto de conhecimento vai ser sobre as ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O detalhamento será sobre os aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas. Nós iremos estudar agora a parte do clima, tá certo? Vamos lá verificar, prestem bastante atenção que daqui a pouco a gente retorna com a participação de vocês. Só, gente, nós iremos estudar sobre o clima aqui da nossa região, né, que vai estar aí muito ligado, principalmente também aqui para o nosso estado, o Amazonas, tá certo? Então, a gente vai verificar que, por estarmos aí em uma região próximo à linha do Equador, né, verificando aí principalmente em relação à latitude, que está próximo à linha do Equador, próximo a 0 grau, lembrando que esse 0 grau não é aí de temperatura, e sim de distância. Por quê? O globo terrestre, ele é medido através aí de graus, minutos e segundos. Então, por a parte aí da Amazônia estar próximo à linha do Equador, a gente verifica que a intensidade de luz solar, ela vai ser bem maior. Então, a gente verifica que na nossa região, gente, que é marcado aí pelo clima equatorial, vai apresentar o quê? Vai apresentar pequena variação climática, ok? Então, a gente não verifica aí muito essa variação não, tá bom? Por quê? Até por causa da amplitude térmica, onde essa amplitude térmica, ela tem uma variação somente aí de 1 a 2 graus Celsius. Então, a gente não vai verificar muito aí essa alteração, tá? De amplitude térmica, ok? Agora, quais são os valores médios aí de temperaturas que a gente vai verificar? A temperatura média, gente, gira em torno aí de 24 graus Celsius e 26 graus Celsius, tá? Mas, às vezes, existem momentos, principalmente aí com a chegada que a gente chama do verão amazônico, né? Onde a intensidade de luz solar ela vai ser bem maior aqui na nossa região, tá? E a gente verifica que a quantidade de chuvas elas começam a diminuir, elas começam a aumentar aí a temperatura, né? Chegando a 35 graus Celsius nessa média, ok? Agora, a gente também verifica em relação ao nosso clima equatorial, né, aqui na Amazônia, no estado do Amazonas, também a quantidade de chuvas, ok? E essa precipitação média, ela vai estar em torno aí de 2.300 milímetros por ano. Então, se a gente for analisar, né, a gente vai verificar que existe uma grande quantidade de chuvas aqui para a nossa região. Então, essa precipitação média, ela acaba sendo elevada durante um ano, ok? Então, isso tudo acaba caracterizando o clima equatorial. Mas vai existir uma área, principalmente aqui no nosso estado do Amazonas, principalmente ali próximo à Colômbia, que essa precipitação média, que é a quantidade de chuvas, falou em precipitação, gente, já lembra de chuva, tá bom? Então, próximo ali à Colômbia, a fronteira ali com a Colômbia, o nosso estado, a quantidade de chuvas ela vai ser um pouquinho maior, tá? Vai ter uma média aí de 3.500 milímetros de chuva por ano, tá certo? Então, a gente verifica. Por que, professora, que o clima equatorial ele acaba sendo caracterizado, né, por ter essa média aí, por ter uma pequena variação climática, porque a gente verifica, gente, por estarmos próximo à linha do Equador, né, a gente verifica que a latitude está próximo a 0 grau, né, isso tudo acaba influenciando, porque, lembrem-se, quando a gente fala de clima, existem vários fatores para
ocorrer aquele clima? Pode ser por causa da vegetação, no caso aqui para a gente a floresta amazônica, o relevo, pode ocorrer a parte da continentalidade. Por que continentalidade para a gente? Porque a gente está distante ali do litoral, né? No caso do Brasil, na parte ali do Oceano Atlântico, né? Mas a gente também pode ter a interferência do Oceano Pacífico, mesmo estando distante, tá bom? Então, a gente vai verificar que o clima, de um modo geral, ele tem vários fatores para ocorrer todas essas características, principalmente por causa do clima equatorial, que é considerado quente e úmido, né? A gente pode perceber isso, tá? Por que úmido aqui? Por causa da vegetação, que acaba influenciando bastante também, tá bom? Mas a gente vai verificar uma situação aqui na nossa região, principalmente, das massas de ar, né? No globo terrestre, de um modo geral, nós temos aí diversas massas de ar. E aqui para a nossa região, né, por conta aí da floresta, por conta de massas de ar que vem lá do Oceano Atlântico, tem massas de ar que vem lá do sul do Brasil, lá do sul da América do Sul, no caso ali na parte da Argentina, tudo isso também acaba influenciando. E fora as massas de ar que vem lá do hemisfério norte, tá? Então, tudo isso, gente, acaba influenciando aqui para a nossa região, tá bom? Nós vamos ver um vídeo agora em que essas massas de ar, que são os ventos alísios, vai colocar para a gente esses fatores para ocorrer o tipo de clima que a gente tem aqui na nossa região amazônica. Vocês vão ver um videozinho agora, prestem bastante atenção que daqui a pouco eu retorno com vocês. Fatores para ocorrer o clima da região amazônica. O clima da região amazônica é uma combinação de vários fatores, sendo o mais importante a disponibilidade de energia solar. Situada na região de latitudes 5 graus a norte, a 10 graus a sul, portanto em baixas latitudes próximas à linha do Equador, que tem a latitude 0 graus. É a região com maior incidência de luz solar. O calor gerado aquece as moléculas de ar que sobem, formando o sistema de chuvas convectivas. 1. A intensidade dos raios solares aquece as moléculas de ar, formando uma região de baixa pressão atmosférica e ascensão de ar. 2. As baixas pressões atmosféricas da região amazônica tendem a atrair os ventos alísios, que se originam do Oceano Atlântico nas regiões de altas pressões temperadas. Esses ventos vão para a região amazônica carregados de umidade, formando a Zona de Convergência Intertropical, ZCIT. 3. A umidade atraída para a ZCIT pelos ventos alísios tende a subir para altas altitudes pelo calor do ar em ascensão, causando a condensação do vapor d'água e as chuvas convectivas. Então, gente, a gente verifica que toda essa relação de massas de ar que estão vindo tanto do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, vai chegar um período que elas vão se encontrar, tá? E a gente verifica, vindo de uma alta pressão do norte, uma alta pressão do sul, elas acabam chegando na média dessa baixa pressão. Então, isso vai fazer, vocês podem imaginar, uma força vindo de cima, uma força vindo de baixo, elas vão ter que ir para algum lugar, né? E é aí que ocorre o quê? O surgimento dessa grande massa de ar aqui para a nossa região, que chega ali próximo à linha do Equador, criando essa zona de convergência intertropical, tá? Conhecida como a ZCIT, ok? Essa siglazinha que a gente vai verificar agora, que significa o quê? A zona de convergência intertropical, ok? Agora, isso tudo vai estar baseado no quê? No encontro desses ventos que eu falei para vocês. Um vai vir lá do hemisfério norte e o outro vai vir lá aqui do hemisfério sul, né? E elas vão se encontrar, vai ter um período do ano em que eles vão se encontrar, que é este período que nós estamos vivendo agora, né? No mês de junho, julho. Então, a gente verifica uma grande massa de ar vindo do norte, uma grande massa de ar vindo do sul. O que que vai ocorrer? Quando nós temos o verão aqui no hemisfério sul, a gente verifica que essa zona de convergência intertropical, ela vai se dirigir
Para onde? Para a nossa área central aqui do Brasil. Então, a gente vai verificar uma grande quantidade de chuvas nesse período, tá? Do verão. Agora, quando ocorre o verão lá no hemisfério norte, essa ZINCIT, a zona de convergência intertropical, ela acaba se deslocando para o Mar do Caribe, tá? O Mar das Antilhas. E isso provoca o quê? Uma queda de chuva, a queda de pluviosidade. Então, isso acaba interferindo, né, nessa quantidade de chuvas em determinados períodos aqui da nossa região. Mas, professora, nós temos as 4 estações do ano? Nós temos as 4 estações do ano, tá? Igual como o restante do Brasil. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Porém, por estarmos próximo à linha do Equador, a gente não sente tanto, enquanto os estados que estão lá na região sudeste, na região centro-oeste e na região sul. Mas, nesse momento, o hemisfério sul, né, o Brasil aí, a grande parte do Brasil está presente no hemisfério sul, que nós já estudamos e verificamos isso. A gente vai verificar que, neste momento, estamos saindo do outono e já indo para o inverno, tá bom? Por isso que aí existem algumas semanas que a gente verifica que a temperatura ela acaba diminuindo um pouco, mas depois o sol aí acaba surgindo por estarmos aí próximo à linha do Equador e a quantidade de chuva ela começa a diminuir, tá bom? Então a gente vai verificar toda essa situação que é um pouquinho diferente aí em relação aos outros estados brasileiros. Então, a gente verifica, gente, que vão existir períodos aqui na nossa região em que a quantidade de chuvas ela vai ser maior e outras elas acabam diminuindo. Então, a gente também tem que verificar e estudar sobre a pluviosidade aqui na região amazônica, tá? Então, olha só, essa pluviosidade aqui na nossa região, o período forte aí dessa atividade convectiva, que começa a realmente chover bastante, né? Ocorre aí entre os meses de outubro a março. Enquanto os meses já de abril até setembro, aí aproximadamente, esse período de chuva começa a diminuir. Vocês estão verificando um gráfico, gente, que para a geografia isso se chama climograma, ok? Então, a gente vai verificar que esse gráficozinho aqui, que a gente vai estudar agora, é um climograma. Prestem atenção que eu vou explicar para vocês o que significa cada linha azul, cada linha vermelha e essas numerações. Olha só, tá? A gente vai verificar aqui, gente, é dado para a gente o quê? A temperatura. Então, aqui nós teremos a temperatura de um climograma, ok? No entanto, que é dado aqui o F de Fahrenheit e o C de Celsius. No Brasil, nós usamos o Celsius, mas existem alguns países que utilizam Fahrenheit, ok? Então, como está em vermelho, então essa linha que a gente observa aqui no climograma significa o quê? A temperatura, tá bom? Enquanto desse outro lado, nós teremos o quê? A quantidade, tá certo? Que está em azul, olha só. E aqui no Brasil nós utilizamos milímetros, ok? Que é a quantidade de chuvas. Esse climograma é aqui da cidade de Manaus, a capital do Amazonas, ok? Agora, olha só a quantidade de chuvas que a gente vai observar. Aqui embaixo, gente, a gente vai verificar os meses, ok? Nós teremos aqui o número 1, que significa o quê? Janeiro, né? Então, temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nós temos aqui os 12 meses do ano. O climograma, então, gente, dá pra gente tanto a temperatura média daquele local, quanto a quantidade de chuvas. E se nós observarmos aqui esse climograma de Manaus, olha só o que acontece em dezembro. A quantidade de chuvas, olha só, começa a aumentar
se a gente for comparar com a de novembro, estão observando? Então, aqui em janeiro continua, né? Essa quantidade de chuvas, a média dela, olha só, aqui em janeiro, né? Em fevereiro. Também vamos observar aqui, março, olha só, qual foi o mês que teve a maior quantidade de chuvas nesse ano, aí, através desses estudos. A gente vai verificar que o mês de março, aqui em Manaus, choveu mais. Começa a diminuir em abril, olha só, mas em maio ainda também há uma grande quantidade. Mas olha só como diminuiu bastante em junho, né? E aí a gente observa aqui em julho, agosto, setembro, outubro e novembro, essa taxa aí acaba sendo menor e começa a aumentar aí em dezembro, ok? Agora, em vermelho, a gente observa o quê? Essa parte aqui em vermelho, nessa linha que agora eu vou pintar de preto, tá? Ela tem pouca variação. Então, a temperatura aqui na parte aí de Manaus, né, que está estudando o climograma de Manaus, não tem quase alteração, tá certo? Olha só, a gente verifica que aumenta mais aqui nesse período em que a quantidade de chuvas ela diminui, né? No caso aí pega julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ali em dezembro começa a diminuir. Tá certo? Então, aí é para vocês entenderem, né, essa parte do climograma, que pega tanto a quantidade de chuvas de uma região, no caso nós estamos estudando o climograma de Manaus, né, e quanto a temperatura, tá certo? Nós vamos verificar um outro climograma para vocês entenderem bem. Vocês têm que aprender essa situação aí de entender, de analisar um climograma. Tá? Que é esse gráfico aí que pega a parte de temperatura e a quantidade de pluviosidade. Mas vamos verificar de outro município aqui do nosso estado, que vai ser Coari. Olha só, vamos verificar o climograma aí de Coari, gente, a mesma situação, tá? A gente verifica, vou perguntar de vocês, né? Eu quero ver quem é que vai responder aí. O que significa essa parte em vermelho? Quero saber o que significa que essa parte que está em vermelho, que tem Fahrenheit, graus Celsius. O que significa isso, gente? Isso mesmo. Quem respondeu aí temperatura, acertou. Que pega toda essa média que a gente observa aqui em Coari também não tem quase alteração, tá bom? E a temperatura ela aumenta principalmente aqui nesse período, né? Lembrando, aqui são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estou repetindo porque não é para esquecer mais. Não esqueçam também o nome deste gráfico, é um climograma, tá bom? E nós estamos estudando o climograma de Coari, tá bom? Agora, dado os meses, a gente também pode observar o quê? Vamos lá, quero que vocês falem para mim o que significa essa parte, né? Em azul, quero saber o que significa essa parte em azul. E que dá milímetros para a gente. Isso mesmo, é a quantidade de chuvas. Tudo que está em azul aí foi a quantidade de chuvas, né? E desse lado, gente, a gente pode observar que temos umas numerações, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50 e 0. Por quê? Porque é a quantidade de chuvas. Tá? Se a gente pega o limite, vamos supor, peguei esse gráfico aqui, ó. Tá dando 8, então 8 é que mês pra gente? Agosto. Então, se a gente for aqui na parte em que está em azul, quanto foi a média de chuva? Um pouco maior que 100 milímetros no período aí de agosto em Coari. Enquanto os meses de março e abril, olha só a quantidade de chuvas. Foi, na média, quase 350
milímetros. Então, aí é dado para a gente os dados, assim também como a temperatura. A temperatura em vermelho, ela não vai ser tão alterada aí, chegando aí nessa faixa aqui de 25 a 30 graus Celsius, ok? Então, é importante vocês realmente entenderem aí o que significa cada cor, o que significa cada numeração do climograma. Mas, professora, eu não vi muita alteração aí, não, em relação ao climograma de Manaus e o climograma de Coari, porque nós estamos, gente, em um tipo de clima equatorial, tá? Então, não ocorrem muitas mudanças aí nos municípios aqui do nosso estado do Amazonas. Porém, né, como a gente vai verificar daqui a pouquinho, próximo ali a São Gabriel, a Santa Isabel do Rio Negro, a gente verifica que a quantidade de chuva lá, ela é bem maior e isso é refletido através, principalmente, por causa do relevo, tá bom? Mas eu trouxe para vocês 2 climogramas, vocês vão ter que aprender aí o climograma, não é possível, tá? Vou colocar 2 climogramas, agora um aqui do nosso estado, a gente vai pegar o de Coari, tá certo? Que nós acabamos de verificar, mas nós vamos agora viajar também lá para o Ceará, no Nordeste, né? Vamos pegar o climograma lá de Fortaleza, que é a capital do Ceará. Olha só essas diferenças que vocês vão observar. Agora dá para ver que tem diferença, professora. A gente está vendo um climograma do clima equatorial, né? No caso aí Coari, aqui em Manaus, nós temos um clima equatorial. Já Fortaleza, que está lá no litoral nordestino, né? Está lá no Ceará, a gente vai verificar que este climograma, olha só a diferença, gente. Vocês estão vendo muito azul aqui, né? Nessa parte do climograma que pega aí de Fortaleza? Não, olha só a quantidade que diminui, né? Então, vamos observar, olha só, enquanto nesse período, a gente vai pegar o de Fortaleza também. Gente, é quase tudo a mesma coisa. O que pode mudar? Vai ser a quantidade de chuvas, né, que vai de 0 a 280, enquanto o de Coari vai de 0 a 350 milímetros, ok? Agora, a parte de temperatura, ela tem uma média aí, né, quase não altera nos dois. A gente observa que na parte de Coari, que é essa área, quase não tem alteração também na temperatura, né? E a gente vai verificar em Fortaleza, também quase não tem alteração aí durante o ano de temperatura. Então, a amplitude térmica, ela varia pouquíssimo nessas duas cidades, ok? Agora, em relação à quantidade de chuva, a gente vai verificar aqui em Fortaleza, no período, olha só, lembrando que aqui também tem os meses do ano, tá? Temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora, observe em Fortaleza, gente, que aqui no período de junho até dezembro, a quantidade de chuvas ela vai ser bem menor se a gente for comparar com a de Coari, né? Então, o que a gente observa nesses 2 climogramas? A parte de chuvas, em que vai ser bem menor lá na cidade de Fortaleza, se a gente for comparar com aqui de Coari. E lembrando que lá em Fortaleza, eles têm um clima tropical litorâneo, porque está próximo ali do Oceano Atlântico. Então, tudo isso acaba influenciando bastante a temperatura e também a quantidade de chuvas, tá bom? Agora, tudo isso, gente, vem através do quê? Das massas de ar, tá? E a gente vai verificar 3 massas de ar que vão atuar aqui na nossa região. Quais serão essas massas de ar? Olha só, as massas de ar atuantes aqui na Amazônia, vocês vão verificar que nós teremos a massa equatorial continental, que vem aqui da nossa região e vai lá para o centro do Brasil. Temos a massa equatorial atlântica, que vem lá do Oceano Atlântico para a nossa região. E teremos também a massa polar
Atlântica, MPA, né, que vem lá do hemisfério sul, lá da Patagônia, da Antártida e vem para a nossa região. Então, vocês estão observando tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico, que acabam influenciando através dessas massas de ar, tá? Então, nós temos a massa equatorial atlântica, o nome já está falando, está vindo de onde, então, essa massa equatorial atlântica? Está vindo aí do Oceano Atlântico, enquanto a massa equatorial continental, a MSC, né? Ela está vindo aqui da nossa região e acaba indo lá para a região sudeste, sul do Brasil. E, né, vocês estão observando agora a massa equatorial atlântica vindo lá do oceano e a massa polar vindo lá do sul do Brasil, lá do sul da América do Sul e vindo aqui para a nossa região, que é essa massa polar atlântica, que acaba influenciando aqui para a gente neste período. E é aí que nós teremos o quê? Os sistemas atmosféricos que vão estar atuantes aqui na nossa região, que acaba surgindo o quê? A friagem, gente, tá? Então, a gente vai verificar que com a massa polar atlântica, né? A gente vai verificar que está vindo aqui para a nossa região, principalmente no período aí de maio até agosto, que é o período em que ocorre o quê? O do outono, as mudanças das estações do ano, né? Com o outono e com o inverno, ok? Então, essa massa polar atlântica que vem lá do sul ali da América do Sul, né? Que pega a Antártida, pega o Chile, pega a Argentina. Então, ela vem pelos Andes, vem pelo oeste, gente. Olha só, a gente pensa que vem lá pelo sudeste, mas na verdade ela vem pela parte oeste, pelos Andes, até chegar aqui. A gente chega bem pouco, né? Lógico que não vai nevar aqui na nossa região, mas a temperatura ela diminui um pouquinho, tá? Então, essa massa polar ocorre aí nesse período de maio a agosto, entre a parte aí de outono e inverno. O que que acontece? Quais as principais consequências? As chuvas e também as quedas de temperatura. Mas ocorre principalmente, gente, nos estados de Rondônia, ocorre muito, o Acre, ele sente bastante essa friagem aí. E também uma parte de Mato Grosso. Chega até aqui a gente, aqui no nosso estado do Amazonas, alguns municípios sentem mais. A parte sul aqui do Amazonas, eles acabam sentindo mais essa friagem do que aqui, por exemplo, na capital, em Manaus, ok? Mas ocorre principalmente aí nesse período, tá? Nós também vamos estudar e verificar, gente, essa classificação de climas aqui na Amazônia. Nós teremos, gente, aí algumas diferenças, porque existem áreas em que chove mais e outras que chovem menos, tá bom? Então, olha só, como é que vai ser vista essa classificação climática aqui na Amazônia? Olha só, nós teremos aí o semiúmido, o úmido e o superúmido, gente. Então, olha só, a partir desta legenda, né, a gente vai verificar aqui o mapa da Amazônia, que pega essa área aqui, ó, tá? Algumas áreas, elas vão estar mais escuras, né? A gente vai observar que, através aqui do mapa, a gente observa que existem áreas que estão um pouco mais escuros e um pouco mais claro. Então, olha só, a gente vai verificar que na área em que nós temos um azul mais escuro, vai ocorrer o quê? A parte da classificação climática sendo superúmido sem seca, que é essa região aqui onde chove mais no estado do Amazonas, ok? Agora, nós teremos também o superúmido subseco, que já vai estar nessa parte intermediária, né? Já vai ser uma faixa de transição, a quantidade de chuva, ela começa a diminuir mais. Vamos ter também úmido com 1 a 2 meses secos. Também teremos úmido com 3 meses secos e o semi-úmido com 4 a
5 meses secos. Então, a gente vai verificar que nessa parte que pega também o nosso estado aí do Amazonas, a gente verifica que vai ser classificado em semiúmido, em superúmido, né, essa parte aí, e úmido, ok? Onde acaba aí caracterizando que existem áreas no nosso estado em que acaba chovendo mais, tá bom? E aí, a gente verifica todos esses estudos que vão estar relacionados com o clima aqui da nossa região amazônica e do nosso estado do Amazonas, tá bom, gente?